Boa noite a todos. Agradecendo a oportunidade ao GESP, nossa querida Casa Espírita, pelo convite de iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Assim, estamos longe, mas ao mesmo tempo estamos unidos e reunidos pelo pensamento, pelo sentimento, pela vontade de voltar ao nosso contexto natural, de reencontro, né, dos amigos. Então, aqui a gente contribui um pouquinho com esse processo, né, de continuação dos estudos, de superação das nossas dificuldades, de ajuda mútua. Então, nesse contexto natural de que estamos todos envolvidos, né, nessa atmosfera de amor, né, que a nossa Casa Espírita nos proporciona, vamos iniciar esse estudo que hoje a gente vai tratar a respeito da lei do progresso, falando da influência dos espíritos, rogando a espiritualidade superior, a nossa querida mentora Marta, que nos envolva com amor e paz e bons eflúvios, que a divindade, que o nosso mestre Jesus possa nos acompanhar, estando ele de frente das nossas batalhas, entendendo o nosso contexto íntimo, nos proporcionando força e coragem para que possamos ultrapassar esse processo tão importante da transição planetária que todos nós estamos vivendo. Que o Mestre amado Jesus nos envolva de amor, de coragem, de fé, para que possamos superar, unidos e reunidos, cada um no seu contexto, este momento de forma vencedora. Louvado seja o teu nome, Jesus, em nosso lar, em nossa casa, em nosso mundo íntimo, nos mostrando o caminho a seguir, os passos seguros diante da vossa proteção, sob a vossa égide. Agradecendo a companhia dos amigos superiores, da nossa mentora Marta, dos irmãos do bem, que estão junto conosco neste processo evolutivo, nos mostrando o caminho a seguir. Agradecidos somos infinitamente por fazer parte deste momento, neste processo tão importante do nosso processo individual e coletivo. Louvado seja, Senhor, o teu nome, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Então, gente, dando continuidade à terceira parte, ao estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec trata nessa terceira parte a respeito das leis morais. São tantas, né, que nos ajudam nesse contexto de nos mostrar o caminho a seguir. É um compêndio de conduta ética para nós espíritas, ou para os cristãos, ou para os que puramente leem, de que forma a gente deve seguir através da leitura rápida das leis morais. Traz para a gente em um contexto até científico, foge muitas vezes do que a própria religião nos ensina pura e simplesmente, e nos mostra de uma forma de condução da própria vida, né? Então eu costumo dizer, é um termo de ajustamento de conduta, né? Um TAC, que nos mostra, que nos traz, que nos proporciona, que nos presenteia a doutrina dos Espíritos quando quando nos apresenta as leis morais. Então hoje, para fechar a lei do progresso, ele traz vários itens nessa lei para explicar com muita didática, com muita naturalidade, através de um processo científico de explicação. Fala a respeito do estado de natureza, que é como o homem é criado simples e ignorante. Ninguém tem privilégio nessa escala evolutiva. Todos nós somos feitos simples e ignorantes e todos nós estamos destinados ao progresso. E isso nos dá um alívio muito grande, porque em várias discussões aqui e ali a gente se pergunta, a gente é questionado, será que o homem está evoluindo mesmo? E o Espiritismo vem nos mostrar de uma forma muito natural que o homem evolui sim. E a resposta dos espíritos nesse processo é
Só um cego não vê, até um cego vê, desculpe, que o homem evolui. Então é preciso tempo nesse processo reencarnatório consequente, né, para que o homem aprenda tudo que tem que aprender. Mas é da natureza do homem, estado de natureza, o desenvolvimento e o progresso. Aí ele continua o desenvolvimento da ideia através do item marcha do progresso, povos degenerados, sim, né? Existem coletivos que não aprendem como deve ser o desenvolvimento humano e a própria natureza vai eliminar o homem desta terra, né? Sendo a terra um mundo de expiações e provas, estando a gente vivendo um processo de transição planetária, quem não aprender vai ser convidado a se retirar, não vai ter mais a oportunidade de reencarnar nessa nossa querida Terra. Então a gente tem que aprender, gente, porque senão a gente não vai poder mais encarnar aqui e conviver com essa natureza divina e maravilhosa que a gente tem nessa Terra. Fala a respeito da civilização, do progresso da civilização de uma forma muito natural, do processo do progresso da legislação, a questão da instituição das leis, que é fantástico a gente saber que a lei hoje é para proteger, sim, o desenvolvimento do ser humano, né? E aí fecha com a influência do espiritismo para o progresso. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Influência do espiritismo para o progresso. Antes da gente tratar isso, é necessário que a gente entenda, que a gente revise, aquele conceito básico de que somos espíritos encarnados, vivendo uma experiência reencarnatória. Mas antes de ser encarnado, nós somos espíritos. Então nós estamos aqui em um contexto encarnado, nessa prisão, né, aprisionado a esse corpo físico. Mas existe uma série de outros espíritos aqui que não têm o corpo físico. E isso é natural. Como é da natureza do homem a comunicação, o homem desencarnado tem a natureza também da comunicabilidade. Então, a comunicabilidade dos espíritos é um processo natural, estando ele encarnado ou não encarnado. Então, eu converso muito com os amigos espirituais que me circundam. Eu estou em constante comunicação com eles, através do acesso ao meu pensamento, através do acesso ao meu sentimento, através do meu campo vibracional. Então é necessário que a gente não esqueça desse contexto básico, a comunicabilidade dos espíritos, para que a gente entenda a influência dos espíritos no desenvolvimento do progresso. E aí, sendo essa comunicação, essa influência um processo natural, né, ele vai nos mostrar que os espíritos vão influenciar também no progresso natural da humanidade. Na Revista Espírita tem lá um texto rápido, simples e que ilustra muito bem isso. Sendo Kardec um metodista, ele experienciava, ele queria experiência, ele queria vivenciar, ver experiência, né? E aí ele, estando num teatro, numa dessas apresentações, né, naquele momento, o espiritismo sendo ainda um fenômeno sobrenatural, um médium vidente disse assim: seu Denisário, existe um espírito aqui do lado que ele está dizendo que o senhor observe que aquelas duas senhoras que estão ali na bancada superior, no camarote, elas vão ser convidadas a ir embora desse teatro. E aí ele diz: como é que isso vai acontecer? O espírito vai lá dizer a elas que elas se retirem. Elas vão sair do teatro. E o espírito está pedindo que o senhor observe, que daqui a pouco elas vão sair. E ele diz: pois não, vou observar. E o espírito vai se encaminhando essas duas senhoras, chega no ouvido de uma senhora e cochicha no ouvido dela alguma coisa. Essa senhora
se ajeita um pouco na cadeira e cochicha no ouvido da outra senhora. E as duas imediatamente se levantam e vão embora do teatro. E aí o espírito volta e diz: é assim que naturalmente a gente influencia a vida dos encarnados, através do acesso ao seu pensamento. Então, desta forma, a gente tem que considerar que todo o desenvolvimento do progresso da humanidade tem sim a influência direta dos espíritos. Em uma das perguntas do livro dos Espíritos, ele pergunta: os espíritos influenciam a vida dos encarnados? E a resposta todo mundo sabe, e como um acordo, é que muito mais do que a gente pensa. Então, a gente precisa estar atento a esse contexto. Qual é o tipo de pensamento que eu estou tendo? Qual é o tipo de sentimento que eu estou tendo? Qual é o mundo vibracional que eu estou vivendo? Porque a partir daí eu vou saber quem é a minha natureza coletiva ao meu entorno, não é? E aí, desse jeito, fica fácil a gente entender que os espíritos influenciam sim no progresso. Sendo o homem criado simples e ignorante, não existe privilégio, ninguém nasce sabendo de nada. O espírito é criado e ele vai progredindo ao longo do tempo o seu conhecimento individual, não é? E aí, com o tempo, a gente vai desenvolver pela natureza do ser humano, primeiro um processo intelectual e depois o processo moral. Para que o progresso exista, é preciso as duas áreas, a do intelectual e o do moral. E, naturalmente, é necessário que a gente desenvolva primeiro o do intelectual. Então, eu primeiro preciso entender o que é bom e o que é ruim. Primeiro eu preciso saber desenvolver a minha inteligência. O homem é dotado de inteligência para transpor suas dificuldades. A partir daí, escolher qual caminho seguir. E a partir daí é que vem o progresso moral. Então, primeiro a gente entende que é necessário o contexto intelectual, né, cognitivo, para que a gente possa, pelo livre-arbítrio, entender qual caminho seguir e, a partir daí, desenvolver o progresso moral. O desenvolvimento acontece através do equilíbrio entre esses dois processos de desenvolvimento, não é? O intelectual e o moral. Primeiro vem o intelectual, em seguida vem o moral. E aí, Kardec faz 4 perguntinhas aos espíritos e eles respondem com muita naturalidade. Aí ele pergunta, na primeira pergunta: o espiritismo se tornará crença comum para a humanidade, né? Porque nesse desenvolvimento da ideia do progresso, é natural, com esse contexto que o espiritismo influencia. E aí ele pergunta: ele se tornará crença comum? Assim, todo mundo vai se tornar espírita? Isso vai ser um contexto muito difundido? E o espírito responde: sim. Isso, um momento na humanidade, vai ser crença comum, ocupará lugar entre os conhecimentos científicos. Naquele momento que Kardec estava escrevendo o compêndio espírita, era difícil entender, né? E aí ele diz que vai ser necessário combater várias ideias, vai ser necessário que o homem tenha coragem de enfrentar, através do seu desenvolvimento intelectual, mostrando à humanidade que é necessário várias transformações, que serão necessários vários combates, não mais como o cristianismo fez, destruindo aqui e ali, comprovando através de sangue que o cristianismo era melhor sair naquele momento, mas através do desenvolvimento das suas ideias. Pela natureza do desenvolvimento das ideias é que esse conceito coletivo vai existir naturalmente, mas isso vai levar tempo, vai ser necessário tempo para que esse progresso chegue a um contexto mais coletivo. Então, a natureza não dá saltos. A gente escuta isso muitas vezes dentro do espiritismo.
E aqui os Espíritos dizem que será necessário a transformação das ideias através dos tempos. Seguramente, daqui a 2 ou 3 gerações, esse conceito já vai ser plenamente difundido. E é isso que a gente está vivendo hoje. Quando Kardec começou a escrever para hoje, a gente já pode ter essa ideia de tempo de 2 ou 3 gerações. E é isso que a gente está vivendo. E aí a gente pergunta, e todo mundo vai ser espírita? Não. A gente não precisa dizer nem que é espírita. A gente precisa viver o espiritismo na sua plenitude. A gente precisa difundir a forma com que a gente é no nosso mundo íntimo, com o nosso coletivo. É isso que o Espírito quis dizer, mostrando que a massa vai impulsionar o progresso. Então, a lei do progresso nos mostra que até um cego vê que o homem evoluiu. De 500 anos para cá, todo mundo, em comum acordo, precisa concordar. O homem evoluiu através das leis, através do desenvolvimento da ciência, através da tecnologia. Então, é natural esse progresso acontecer. E assim vai ser o progresso moral. Segunda pergunta, e aí ele diz que vai ser mais fácil, porque o cristianismo precisou destruir. E o espiritismo vai precisar apenas construir no mundo das ideias, no mundo do intelecto. É isso que a gente está vivendo hoje. Eu consigo perceber isso com muita facilidade no mundo das ideias, através de a gente conquistar pela palavra, pela educação, pelo exemplo. A gente percebe isso no nosso cotidiano com muita facilidade. A segunda pergunta é, mas como é que o Espiritismo vai contribuir? Sendo Kardec metodista, qual é o método? Como isso vai se dar? E o Espírito responde com muita naturalidade, destruindo o materialismo. Então, é natural que o homem precise se perguntar, é só isso aqui? É só isso aqui? É só o que a gente pega? É só o que a gente convive? É só trabalhar, ganhar dinheiro, sobreviver? É só isso aqui? E o Espírito responde. É através do combate dessas ideias materialistas que o Espiritismo vai contribuir. Através do desenvolvimento do progresso moral. O que é que o Espiritismo tem como grande contribuição para o desenvolvimento da humanidade, gente? O que é que o Espiritismo prega? É o amor, é a caridade, é essa amplitude de visão que a gente precisa ter a respeito do mundo, é a gente saber da imortalidade da alma, é a gente saber que o nosso contexto familiar é a nossa obra inacabada, que precisa ser todos os dias melhor construída. É o nosso mundo íntimo que a gente precisa tirar de dentro de nós o egoísmo, o orgulho. É esse apelo que o Espiritismo faz de que precisamos sim ser pessoas melhores no nosso dia a dia, no nosso contexto de trabalho, na nossa casa. É isso que o Espiritismo vem nos trazer. É esse passo a passo que as leis morais vêm nos trazer. É a forma com que a nossa conduta precisa ser expressa a respeito do nosso contexto cotidiano, né? Como é que o Espiritismo vai influenciar positivamente? Através da moralidade, através do melhoramento do nosso mundo íntimo e, consequentemente, do nosso coletivo, através do progresso moral. A terceira pergunta é, e será que o Espiritismo vai conseguir? Será que o Espiritismo vai lograr êxito? Meu Deus, imagina Kardec naquele momento. Será que isso vai acontecer mesmo? Aí o Espírito responde, como várias outras respostas curiosas no Livro dos Espíritos, pela sua pergunta, dá-se para perceber como você é imaturo, como você como você tem denúncia de desconhecimento através, em relação ao contexto do homem. Por quê?
Porque o homem precisa de tempo para desenvolver. O homem precisa desenvolver a sua ideia, o seu raciocínio ao longo do tempo. Então não é numa geração só. Não é agora, escrevendo esse livro, que você vai ver que isso vai acontecer. É necessário tempo. Daqui a 2 ou 3 gerações, você vai ver que o contexto vai estar completamente diferente. É isso que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um choque de ideias, de ideologia, diferente de há 200, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, né? É necessário tempo para que isso desenvolva. A terceira pergunta é, então, se os espíritos já sabem como influenciar, como melhorar a vida da população, a vida da humanidade, por que ele não faz isso logo? A resposta é, porque tudo tem seu tempo. A gente não vai ensinar uma equação matemática a uma criança que não sabe falar. Então é necessário que o desenvolvimento humano aconteça naturalmente para que ele entenda que o progresso vai acontecer. Então não adianta a gente chegar com ideias mirabolantes, porque vocês, encarnados, agora não estão num patamar de entendimento. Vocês primeiro vão precisar evoluir, progredir no campo emocional, intelectual, para, de fato, ter certas ideias e ver isso acontecer, né, no campo moral, com o tempo de desenvolvimento dos homens. Aí vem a lei do progresso, que nos mostra claramente que o homem vem desenvolvendo sim, que o homem vem progredindo a passos lentos, alguns de uma forma mais rápida e outros de uma forma mais lenta, mas assim, coletivamente, todos se ajudando, não é? A última pergunta é, e por que não é tão óbvio? Né? Assim, por que não é de uma forma tão direta, mais direta? Por que ele não vem logo e diz o que é que vai acontecer? E a resposta é, nem Jesus, com todo o seu amor, com a pedagogia, com toda a sua permissão, conseguiu fazer, naquele momento, a sua mensagem não foi entendida. Nem Jesus imagina a gente dizendo isso a vocês. Então o progresso é natural. O progresso precisa do tempo para que a humanidade amadureça e entenda a mensagem dos Espíritos de amor e de paz. Pensando em relação ao progresso da humanidade, pensando na influência dos Espíritos, eu fiz uma pesquisa rápida em relação ao mundo da ciência. Como é que o Espírito influencia positivamente na humanidade? E aí, existe um museu super importante no mundo da ciência que se situa em Londres. Eles fizeram uma pesquisa. Quais as principais descobertas no mundo da ciência, né? Que ajudou o homem a progredir, que a ciência contribuiu de uma forma positiva para o desenvolvimento da humanidade, né? Da tecnologia e tal. E aí eles elencaram as principais descobertas e as pessoas iam lá e votavam quais os mais importantes, de acordo com a sua opinião. Eu vou citar 3 para a gente finalizar nesse raciocínio. O primeiro, a radiografia, o raio-x. O segundo, a penicilina, né, um antibiótico. E o terceiro, a dupla espiral de DNA. E aí eu fui pesquisar a respeito da radiografia. E descobri que um alemão, Rundams, acho que é assim que fala, descobriu por acaso a radiografia. Ele estava fazendo uma pesquisa química e ele descobriu que passando um raio por um filme, esse filme revelava o que estava sendo atravessado por aquela luz. E aí ele descobriu, fez a experiência no ser humano e conseguiu fazer uma radiografia do pulmão. E como isso foi revolucionário para a medicina. Até hoje a gente usa a radiografia
hoje de uma forma mais tecnológica, não precisa mais revelar, a gente pode visualizar isso de forma digital, mas isso foi revolucionário. Ninguém precisa mais abrir um pulmão, abrir o abdômen, abrir uma perna para saber que a perna está quebrada ou que existe secreção dentro do pulmão. Hoje, a gente consegue ter diagnósticos muito mais precisos do que quando ele descobriu isso em 1930, certo? Então, como é que ele descobriu isso? Por acaso. E existe acaso, não existe acaso. Então, naturalmente, o pesquisador estava ali cheio de outros amigos pesquisadores espirituais que, por acaso, acessaram a sua mente, o seu pensamento. Ele deu vazão e assim as coisas aconteceram. A penicilina também foi descoberta por acaso. Ele deixou ali em cima da bancada um experimento e depois ele viu que o que ele estava procurando ele não achou, mas ele achou outra coisa. Também por acaso. Né? E a dupla espiral de hélice, que foram pesquisando outra coisa e descobriram a dupla espiral da hélice, né? Revolucionário para o contexto molecular, celular, em que hoje a gente vive. Então, só para que a gente entenda e que a gente se perceba dentro desse contexto de comunicabilidade dos espíritos, de como os espíritos influenciam na nossa vida e de como influenciam no progresso da natureza e desenvolvimento humano. Né? Então, assim a gente fecha a lei do progresso, sabendo que estamos todos mergulhados nesse contexto, progredindo e principalmente a gente progride se a gente tiver boa vontade. Então vamos ficar atento ao que a gente pensa, vamos ficar atento a qual é a nossa comunidade ao entorno, para que a gente possa evoluir, gente, nesse contexto. Estamos aqui com esse convite, né, de sermos pessoas melhores. Então a gente tem que melhorar, a gente tem que se conhecer e ver onde é que a gente ainda está errando, para que a gente possa progredir, sair desse contexto em que todos estamos esperando, aprendendo e vivendo de uma forma melhor. Né? Então, finalizando essa lei do progresso, de uma forma muito esclarecedora, eu espero ter cumprido esse objetivo para que a gente possa fechar a lei moral do progresso. Um beijo a todos e votos de muita paz e até a próxima.